E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana Lacerda, eu sou professora da Med Review e hoje o assunto é sepse. Não dá para ir para a prova de residência médica sem dominar esse assunto. E aí é por isso que essa aula tá cheia de questões para você entender como que esse tema pode ser cobrado na sua prova. Então vamos lá. O paciente de hoje é o senhor José, um idosinho que chegou no seu pronto-socorro acompanhado da filha, que relata para você que o senhor José já vinha aí com um quadro de tosse produtiva há uns 3 dias, mas hoje ele começou a piorar, ficar muito prostrado e ela decidiu trazer para você avaliar. E aí você, como um bom médico, vai examinar o senhor José e de cara você nota que ele está bem sonolento, prostrado, ele está febril, 38,5 graus Celsius, ele está taquicárdico, taquipneico, está hipotenso. E na ausculta respiratória, você identifica umas crepitações grosseiras na base direita. E aí é esse o resumo do caso, gente. E agora, qual é a primeira coisa que você precisa pensar sobre o senhor José? É o seguinte, para salvar a vida do senhor José, você precisa pensar imediatamente que pode ser sepse. E aí guarda isso para as provas e para a sua vida. Infecção mais disfunção orgânica é igual a sepse até que se prove o contrário. Então, repetindo, se você tem uma suspeita de infecção com disfunção de órgãos, você tem que pensar em sepse. Mas então vamos por partes. Primeiro, você precisa entender a definição, o que significa sepse, de onde que isso veio. E aí eu quero que você guarde essa imagem aqui. Esse caos, tá vendo essa bagunça toda, esses leucócitos, esses mediadores? Isso aqui é sepse. Gente, a definição de sepse já passou por várias mudanças ao longo do tempo, mas a definição atual é que sepse é uma resposta desregulada, é uma resposta exagerada do organismo a uma infecção, que vai levar à disfunção de alguns órgãos do corpo. E aí tem um outro conceito interessante aqui. Essa resposta desregulada, exagerada do corpo, recebe o nome de SIRS, que é a sigla em inglês para Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Ué, mas como assim, Juliana? Qual que é a diferença de SIRS e sepse? Não entendi. Olha, é o seguinte, a SIRS ela pode ser desencadeada não só por infecção, mas também por trauma, cirurgia, uma inflamação aguda, um evento isquêmico, entre várias outras causas não infecciosas. Mas quando a SIRS aparece no contexto de uma infecção, aí sim a gente dá o nome de sepse. Então a gente tem alguns critérios oficiais para identificar a SIRS. Vamos lá, febre ou hipotermia, frequência cardíaca maior do que 90, leucocitose ou leucopenia ou mais do que 10% de bastonetes, e frequência respiratória maior do que 20 ou uma PCO2 menor do que 32. E aí, se eu tiver 2 desses critérios, eu defino o diagnóstico de SIRS. E aí, antigamente, esses critérios de SIRS eles eram necessários para o diagnóstico de sepse. Só que isso já caiu por terra hoje em dia, porque, pensa comigo, não é tão difícil um paciente internado ter, por exemplo, taquipneia e leucocitose. E isso não é específico, isso não necessariamente indica uma situação ameaçadora à vida, como é a sepse. Por outro lado, um paciente com sepse pode não preencher esses critérios de SIRS e a gente pode acabar comendo mosca se usar só isso aqui. Então, na prática, os critérios de SIRS não são tão usados mais, mas ainda assim, algumas questões cobram esses critérios. Olha só. A Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, SIRS, é deflagrada por infecções ou outras agressões ao organismo humano. Clinicamente é manifestada com os sintomas. Letra A, dor e taquipneia. Olha, tá errada porque a dor não faz parte dos critérios de SIRS. Letra B, hipotermia ou febre com taquicardia. Isso aí, alterações de temperatura estão nos critérios, taquicardia também, então letra B é o gabarito. Letra C, coagulopatia e febre. Tá errada porque coagulopatia não é um critério. E letra D, aumento de células imaturas em pelo menos 10% e oligúria. Bom, começou bem, mas aí terminou errado porque a oligúria
não está nos critérios de SIRS. Rapidinho aqui, pessoal, olha só. Você já se perguntou por que essa aula que você está assistindo flui tão bem? Na MedReview, a gente usa técnicas de neurociência e aprendizagem ativa para transformar o conteúdo em algo envolvente e fácil de lembrar. É por isso que você aprende mais, entende melhor e sente que está evoluindo de verdade. E eu te pergunto, quer seguir nessa pegada de estudos aqui com a gente? Olha, no link da descrição você pode continuar seus estudos ou então escanear aqui o QR Code que vai aparecer na sua tela. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo e bora continuar com a aula. Bom, então vamos lá. Voltando, como a gente viu, essa resposta inflamatória sistêmica vai causar dano ao próprio corpo, aos próprios órgãos. E a gente vê isso nitidamente nas diversas disfunções orgânicas que a gente consegue mensurar. Mas qualquer disfunção, como que eu avalio isso? E aí existem algumas formas da gente quantificar essa disfunção orgânica. E a mais usada, o nosso padrão ouro, é o score de SOFA, que é a sigla em inglês para avaliação sequencial de falência de órgãos. O SOFA é esse padrão ouro para quantificar e para acompanhar a disfunção orgânica ao longo do tempo, principalmente nos pacientes da UTI. E o SOFA, gente, ele avalia 6 grandes áreas, 6 disfunções orgânicas. E aí, gente, assim, eu inventei um jeito de lembrar essas 6 grandes áreas. Eu sei que não é o melhor mnemônico do mundo, mas talvez te ajude. Então, olha só. Imagina que na sepse, a resposta inflamatória virou aquela bagunça, virou uma palhaçada, virou um circo. E aí você adiciona 2 risadinhas de palhaço. Adiciona um re-re com um R e outro re-re com H. Então fica assim, circo, re-re, re-re. Calma, vai dar certo. O primeiro, que é o circo, você vai lembrar de circulação e consciência. Circo. No primeiro, re-re, você vai lembrar de respiração e renal. E no segundo, re-re, você vai lembrar de hepato e hemato. Minuto de silêncio, porque eu sei que é patético, mas vai que te ajuda numa questão, né? Então fica assim, circulação, consciência, respiração, renal, hepato e hemato. Na circulação, a gente avalia o quê? Se o paciente está hipotenso e se ele está precisando de drogas vasoativas, tipo noradrenalina, dobutamina. Na consciência, a gente avalia a escala de Glasgow. Então, se o Glasgow é 15, ele não pontua, mas à medida que vai rebaixando o nível de consciência, vai aumentando a pontuação nesse critério. Na parte respiratória, a gente avalia a relação PO2 sobre FiO2. E quanto menor esse número, pior a minha troca gasosa. E aí, se você não entende muito bem esse conceito, pensa comigo. Uma relação reduzida significa que a minha PO2, que é o oxigênio dissolvido no sangue, está muito baixa, considerando a quantidade de O2 que eu estou ofertando, que é a fração inspirada de O2. Ou seja, o numerador está pequeno para um denominador grande. Então é por isso que quanto menor a relação, maior vai ser a pontuação no SOFA, de disfunção orgânica. Agora, na avaliação da função renal, aí não tem muito segredo, eu vou olhar para a minha creatinina ou para o meu débito urinário, e quanto pior a função renal, maior a pontuação. Na disfunção hepática, eu avalio a bilirrubina. Quanto maior a bilirrubina, maior a pontuação. E por fim, aqui na hemato, eu olho as nossas plaquetas. Quanto mais grave a plaquetopenia, maior a pontuação do SOFA. Então essas aqui são as 6 grandes áreas do SOFA. Pode tirar o seu print, que isso aqui é importante ter uma noção, tá bom? Agora que você conhece os critérios do SOFA, a gente vai voltar naquela nossa definição de sepse, que é uma infecção associada a uma disfunção orgânica. E essa disfunção orgânica vai ser representada por uma variação no SOFA de 2 ou mais pontos. Repara que eu falei variação. Por exemplo, um paciente que já tinha, sei lá, uma disfunção hepática ou que já tinha uma plaquetopenia, por qualquer motivo que seja, prévio, ele já vai ter uma pontuação basal no SOFA, talvez até maior do que 2 pontos. E aí, nesse caso, eu vou pensar em uma disfunção orgânica nova para pensar em sepse quando a variação for de 2 pontos ou mais.
Quer ver como que o SOFA cai em prova? Separei uma questãozinha aqui. Em relação ao cálculo do SOFA, qual das alternativas abaixo não é usada nesse score? Vou te dar um tempo para você decidir a resposta. Olha lá. E aí? Ó, de cara, a gente já tem a nossa resposta. O INR ou o RNI não faz parte do SOFA, gabarito letra A. As outras coisas, creatinina, bilirrubina, PO2, calo de Glasgow, todas fazem parte, sim, dos critérios do SOFA. Beleza, então, mas e no caso do nosso paciente, que é o senhor José, qual que é o SOFA dele? Como você já viu, o SOFA requer resultados de exames de laboratório que a gente ainda não tem, a gente está na admissão no pronto-socorro. Então, nesse contexto inicial, o SOFA ele não é tão prático e ele vai ser usado principalmente na UTI para predizer mortalidade. Mas aí, nesse momento, eu tenho outras ferramentas que eu posso usar antes de ter qualquer exame de laboratório. Um exemplo é o famoso Quick SOFA, ou Q-SOFA. Ele só tem 3 variáveis que são clínicas, olha só. Pressão sistólica menor ou igual a 100 milímetros de mercúrio, frequência respiratória maior ou igual a 22 e alteração de sensório, rebaixamento do nível de consciência. Se o paciente tiver 2 ou 3 critérios, significa que ele tem um maior risco de precisar de UTI e um pior prognóstico. É isso que o Quick SOFA positivo significa. No caso do Sr. José, se você pensar, ele tem todas as 3 variáveis, não é mesmo? Ele está hipotenso, ele está taquipneico e ele tem alteração de sensório. Ou seja, ele tem um altíssimo risco de ter um pior desfecho e isso já me motiva a agir rapidamente, isso já me sinaliza. Então, daí a utilidade do Quick SOFA. Além do Quick SOFA, a gente ainda tem outras ferramentas e uma delas, das mais citadas, que não precisa de exames também, é o score de NILS. Ele avalia 6 parâmetros: frequência respiratória, saturação de oxigênio, necessidade de oxigênio complementar, temperatura, pressão sistólica, frequência cardíaca e nível de consciência. Eu vou deixar essa tabela com a pontuação aqui, mas obviamente você não precisa decorar isso tudo, mas você precisa sim saber o seguinte: o score de NILS tem um desempenho melhor do que o Quick SOFA para identificar esses pacientes de alto risco para evento adverso e óbito. Então, ali na admissão, na triagem de um pronto-socorro, o NILS é mais útil do que o Quick SOFA. Inclusive, a campanha Surviving Sepsis de 2021 recomenda contra o uso do Quick SOFA como ferramenta única de triagem para a sepse e prefere o uso do NILS, que é mais completo. Ok? Bom, mas e aí, o que eu faço quando eu identifico que um paciente está sob alto risco de um desfecho ruim, tipo o Sr. José? Olha, assim que você pensou que o Sr. José pode ter sepse, você já vai abrir o protocolo de sepse. E esse protocolo é dividido em algumas etapas. Você começa com o pacote da primeira hora, que é o que mais cai em prova, é o mais importante para sua vida e que é descrito na campanha Surviving Sepsis, que é a nossa grande referência aqui. Então, para fins didáticos, você vai guardar que esse pacote tem 5 itens. 2 desses itens são medidas imediatas que você vai prescrever para o seu paciente. 2 itens são exames que você vai solicitar imediatamente. E 1 é uma carta na manga se precisar. Então vamos desvendar cada um deles. Os 2 primeiros itens que você vai prescrever são a sua grande prioridade inicial. E eu tô falando de dar volume e dar antibiótico. E aí, gente, vamos falar sobre cada um. A orientação sobre expansão volêmica é a seguinte: você vai usar a solução cristalóide, algo em torno de 30 ml por quilo, dentro das primeiras 3 horas do manejo. É claro que isso deve ser individualizado, usando medidas dinâmicas, se possível, para verificar se cabe mais volume ou não. Mas guarda sim, preciso de volume, na imensa maioria dos casos em que eu estou pensando em sepse, ok? Agora, o antibiótico é simplesmente uma das intervenções mais efetivas para reduzir a mortalidade na sepse. E aí, por isso que é tão importante não demorar a pensar no diagnóstico de sepse. Para você ter uma ideia, a orientação é a seguinte: quando a sepse é o diagnóstico mais provável, o antibiótico tem que entrar na primeira hora. Se a sepse é um diagnóstico possível, pode ser, mas não tenho certeza que tem infecção ou não,
mas o paciente está chocado e você pensou que pode ser sepse, você vai iniciar o antibiótico na primeira hora, não vai perder tempo. Se não for infecção, depois tira o antibiótico. Agora, se a sepse é um diagnóstico possível, mas o paciente está estável, aí você tem um tempinho a mais para investigar melhor. E aí, nesse caso, você deve iniciar o antibiótico em até 3 horas, a menos que você tenha pensado em outros diagnósticos mais prováveis. Então, olha só essa questão. Homem de 35 anos apresenta um quadro de tosse produtiva com expectoração amarelada há 2 dias, associada à febre. Ao exame físico, apresenta crepitações em base direita, estado confusional, pressão arterial de 80/50, frequência respiratória de 26, radiografia de tórax com infiltrado alveolar em base direita. Qual o tratamento inicial mais adequado para esse caso clínico? Expansão volêmica e antibiótico terapia, hidrocortisona, expansão volêmica, noradrenalina e antibiótico, noradrenalina e hidrocortisona? Temos aqui um caso parecido com o do Sr. José, né? Sinais de infecção respiratória em um paciente que está hipotenso, taquipneico, confuso. Olha, se eu tenho infecção e disfunção orgânica, eu penso em sepse até que se prove o contrário. E quais são as condutas imediatas? Lembra, eu tenho que prescrever 2 coisas, volume e antibiótico. Então, o gabarito é a letra A. As outras coisas até podem entrar em algum momento do manejo, como a gente vai ver agora, mas não são a conduta imediata, beleza? Então tá, eu já entendi que o volume e o antibiótico são essenciais. Só tem um detalhezinho aqui. Se possível, antes de administrar antibiótico, você deve colher culturas, principalmente hemocultura, mas também urocultura, culturas de sítios suspeitos. E aí a gente entra nos nossos outros 2 itens do pacote que eu devo solicitar, culturas e lactato. E aí, se você esquecer de colher a hemocultura ou se não der tempo de colher antes do antibiótico, isso diminui a sua chance de isolar o agente etiológico, o que pode, claro, né, atrapalhar o ajuste do antibiótico depois, atrapalhar o escalonamento, enfim. Mas se você não consegue coletar a cultura em tempo hábil, se for demorar muito até colher, aí é óbvio que você não vai atrasar o início do antibiótico por causa disso. Lembra, o antibiótico é uma das intervenções mais importantes para reduzir a mortalidade na sepse, que é uma condição que tem uma mortalidade alta. Então, não pode enrolar. Agora, o lactato é um marcador de hipóxia tecidual. Então, um aumento no lactato geralmente indica piora da perfusão tecidual. E aí, a redução do lactato com o tratamento é um bom sinal. Então, se possível, você vai pedir um lactato do seu paciente já na admissão e vai ir acompanhando ao longo do tratamento. Beleza, então, por fim, mas não menos importante, lembra que o Sr. José está hipotenso? E pode ser que essa hipotensão não melhore com a hidratação venosa. Então, nesse caso, eu tenho uma carta na manga, eu vou lançar mão dos meus vasopressores. E a minha primeira escolha aqui não podia ser outra, é a noradrenalina. E o meu objetivo aqui é manter uma pressão arterial média de pelo menos 65 milímetros de mercúrio. Detalhe aqui que pega muita gente em prova. Eu não preciso esperar correr todo o volume que eu tinha planejado de cristalóide para ligar a nora. Pelo contrário, se eu vejo que o paciente está lá hipotenso, chocado, eu já vou associar logo a nora junto com a expansão volêmica. Então, eu posso associar as 2 coisas, ok? E um outro detalhe, eu posso e eu devo iniciar a nora num acesso periférico. Claro que eu vou preferir um acesso periférico mais calibroso, mais proximal, e aí depois, quando eu tiver resolvido essas medidas imediatas, aí sim eu vou me organizar para invadir o paciente, vou puncionar um acesso central e uma artéria para monitorizar a pressão invasiva, mas de início eu posso começar assim no periférico. Agora mais um detalhezinho, se eu precisar associar um segundo vasopressor, a droga de escolha na sepse geralmente é a vasopressina. E o legal aqui é que a vasopressina ela atua em uma via diferente da nora para fazer vasoconstrição. Lembra, a noradrenalina ela age principalmente nos receptores alfa-1 adrenérgicos, enquanto a vaso vai agir nos receptores V1 para causar vasoconstrição. Então, essa ação por mecanismos diferentes ela é bem interessante na sepse.
Então tá, beleza? A gente fechou aqui o nosso pacote inicial com o vasopressor se necessário. Só que aí o negócio é o seguinte, pensa comigo. Quando eu já estou precisando de vasopressor para tratar uma sepse, o seu José já está com nora na bomba, aí o buraco é mais embaixo, concorda? Nesse caso, eu começo a pensar em uma complicação mais grave ainda do que a sepse, que é o choque séptico. Vamos entender melhor com essa questão aqui. Paciente feminina, 45 anos, trazida à emergência por febre alta, calafrios, dor lombar e sintomas urinários. O exame comum de urina revelou piúria e bacteriúria. Foi diagnosticado com pielonefrite aguda, tendo sido iniciada terapia antibiótica intravenosa. Até aqui tudo bem. Após 24 horas na sala de emergência, a paciente evoluiu com sonolência, hipotensão e oligúria. O resultado da gasometria arterial mostrou o nível de lactato de 2 e valor de referência até 1,6. Com base no quadro, assinale a assertiva correta. Gente, essa paciente, ela claramente tem uma infecção, que é uma pielonefrite, e tem sinais de disfunção orgânica. Ela tem sonolência, hipotensão, oligúria. Ela está há 24 horas na sala de emergência, então eu imagino que ela tenha recebido as medidas iniciais da sepse, volume antibiótico que eles falam, exames, mas repara que 24 horas depois ela está hipotensa, ela está piorando e provavelmente vai precisar de vasopressor. Ou seja, em outras palavras, essa paciente está chocada. Vamos ver as alternativas. Letra A, o nível de lactato é irrelevante para o caso. Pô, gente, irrelevante, sempre que possível a gente vai acompanhar o lactato porque ele nos ajuda a guiar a nossa reanimação, então letra A, erradíssima. Letra B, o nível de lactato não tem relação com o prognóstico? Existe sim uma relação do lactato elevado com o pior prognóstico, então letra B também está errada. Letra C, a paciente tem diagnóstico de choque e deve ser internada na UTI. Exatamente. Paciente que está séptica, continua hipotensa, apesar das medidas iniciais, o nome disso é choque séptico. E tem indicação de terapia intensiva, com certeza, então letra C é a nossa resposta aqui. E letra D, a paciente tem sepse e deve ser entubada imediatamente. Primeiro, essa altura eu já estou falando em choque séptico, que é pior ainda do que sepse, mas até aí tudo bem. Agora, entubar imediatamente? Eu não tenho informação nesse enunciado que me faça pensar em uma urgência de uma via aérea invasiva agora. Eles não detalham essa sonolência para eu pensar que ela não está protegendo via aérea e também não tem nada falando de uma insuficiência respiratória aguda, então a letra D forçou a barra, o gabarito é a letra C. Então, pessoal, a essa altura você já está entendendo a definição de choque séptico, né? Olha, segundo o Sepsis 3, o choque séptico é um tipo da sepse que requer vasopressor para manter uma pressão arterial média maior ou igual a 65. E além disso, você vai ver um lactato acima de 2, indicando a hipoperfusão dos órgãos. E assim, o choque séptico ele é uma das maiores causas de mortalidade na UTI. E aí, como todo choque, o choque séptico ele vai representar para nós um déficit na capacidade de ofertar o oxigênio que os tecidos precisam, que eles demandam. E aí, cada tipo de choque faz isso de uma forma. Por exemplo, no choque cardiogênico, o problema primário é a bomba cardíaca. No choque hipovolêmico, o problema é a volemia que está insuficiente. Agora, no choque séptico, o problema está aqui, ó, nos vasos periféricos. E aí, você lembra da inflamação sistêmica exagerada, que foi a causa de tudo isso que a gente está falando aqui? Esses mediadores inflamatórios, eles vão aumentar a permeabilidade capilar, eles vão causar vasodilatação. E aí essa vasodilatação disseminada vai reduzir a resistência vascular periférica, que vai gerar hipotensão, vai piorar a distribuição de sangue para os tecidos. E o nome disso é choque distributivo. Um grande exemplo do choque distributivo é justamente o choque séptico. Isso aqui é um resumão do que acontece no choque séptico. E se você entender isso aqui, você já garante muitas questões, você vai ver só. Olha, então, se o paciente está na UTI com choque séptico, ele vai receber amina vasoativa, como nora, talvez vasopressina. Ele pode precisar de inotrópicos, como a dobutamina,
ele pode precisar de ventilação mecânica, enfim, aí é o manejo do choque na terapia intensiva, que foge do escopo aqui dessa aula. Mas em alguns casos você vai lançar mão de uma outra ferramenta, que é o corticoide. E aí, Juliana, quando que eu uso o corticoide no choque séptico? Olha, a resposta curta é quando a vaca já foi pro brejo, aí é o momento de usar corticoide. Brincadeiras à parte, existem algumas recomendações recentes sobre o corticoide no choque séptico. E aí, a principal situação em que você vai usar corticoide é quando tiver um choque séptico refratário, já com dose alta de amina, e o paciente continua ruim. E por que faz sentido usar corticoide nesses casos? Olha, primeiro, porque o choque séptico sabidamente pode evoluir com insuficiência adrenal e a gente precisa dos corticosteroides nas situações de estresse. Então, se o paciente tiver insuficiência adrenal, meu amigo, ele não responde bem às aminas. Então, nesse caso, o corticoide é fundamental. E segundo, que o corticoide pode ajudar a suprimir a inflamação excessiva que você já sabe que acontece no choque séptico. E guarda que o mais recomendável atualmente é a combinação de hidrocortisona com fludrocortisona. Então, se cair na sua prova, você já sabe disso, ok? Então, vamos encerrar a aula com essa questãozinha aqui. Considerando o choque séptico, assinale a alternativa correta. Letra A. A principal anormalidade hemodinâmica do choque séptico é a vasodilatação generalizada, resultando em hipoperfusão de órgãos vitais. Uai, perfeito! É exatamente essa a fisiopatologia do choque séptico, que é um tipo de choque distributivo. É a vasodilatação generalizada, que vai diminuir a resistência vascular periférica. Então, letra A está certíssima. Vamos ver as outras? Letra B. O lactato sérico elevado é uma característica típica do choque séptico e reflete predominantemente o aumento da produção e não a diminuição da depuração. Olha que alternativa capciosa. Olha só, o corpo realmente vai produzir mais lactato por causa de um metabolismo anaeróbio, mas a gente também tem uma redução da depuração por causa da disfunção hepática e da disfunção renal. Então, essa alternativa que fala que não ocorre diminuição da depuração, está errada. Beleza. Então, letra C. A terapia inicial do choque séptico inclui apenas a administração agressiva de fluidos intravenosos para otimizar a pré-carga cardíaca e corrigir rapidamente a hipotensão. Ô, gente, apenas fluidos? A gente já viu que se o paciente tem choque séptico, ele já está precisando de droga vasoativa. E só a expansão volêmica não está resolvendo. E sem falar que a alternativa não citou, por exemplo, o antibiótico. Então, letra C está errada. E fora que esse negócio de administração agressiva abre margem para interpretação. Claro que a gente vai fazer uma hidratação suficiente e não exagerada. Letra D. A presença de leucocitose é um marcador confiável de choque séptico, refletindo a capacidade do sistema imunológico de combater a infecção. Ah, gente, a leucocitose é um achado pouco específico. Você lembra daqueles critérios de Sears que tem leucocitose? E ela também não necessariamente vai refletir a capacidade do sistema imune de combater a infecção. Então a letra D forçou a barra, está incorreta. Agora a letra E, o uso rotineiro de corticosteroides está indicado no tratamento do choque séptico para modular a resposta inflamatória e melhorar a sobrevida. Olha, você acabou de ver que o corticoide tem seu papel em alguns casos selecionados de choque refratário, então não dá para falar em uso rotineiro do corticoide no choque séptico. Portanto, letra E está errada. Resumindo, então a letra B ali do lactato pode ter te dado alguma dúvida, mas a letra A, gente, é incontestável. Ela fala exatamente o mecanismo do choque séptico. E é esse o gabarito da nossa questão. Então, galera, a gente chegou ao fim de mais uma aula de clínica médica. Por favor, não esquece de avaliar essa aula e se você quiser pode me deixar também um comentário, porque eu vou adorar saber o que você achou. Agora é partir para fazer questão e flashcard, tá bem? Bons estudos, um abraço e até a próxima!
E aí, terminou a aula? Curtiu? Imagina isso todos os dias na sua preparação. No Extensive da MedReview, você estuda com neurociência aplicada à aprendizagem. Aulas 100% didáticas, objetivas, que bem que com milhares de questões comentadas e filtros inteligentes, flashcards com revisão espaçada e uma didática lúdica. Além, é claro, dos e-books para aprofundar aí no conteúdo. Tudo direto ao ponto, do jeito que funciona. E sabe o que é melhor? Preço justo. Quer estudar aqui com a MedReview? Quer continuar seus estudos conosco? Cara, clica aqui no link da descrição ou escaneia o QR Code que vai estar aí na sua tela. E não esquece, se inscreve no canal aqui do YouTube, ativa o sininho para não perder as próximas aulas.